Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. No ar esse espaço de esclarecimento da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista. Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Hoje a gente traz uma pergunta que nos chegou da Gabriela Alves, da cidade do Rio de Janeiro, e ela questiona o seguinte: onde na Bíblia Sagrada encontramos o ensinamento de que morremos e reencarnamos por várias vezes consecutivas? Quem responde à dúvida da Gabriela, representando a religião divina, é o pregador ecumênico responsável pelo Ministério Digital, irmão Alan Mateus. Seja bem-vindo, Deus está presente. Obrigado, viva Jesus em nossos corações para sempre. Agradecendo também a Gabriela por sua importante questão, a religião do amor universal. E nós temos, Gabriela, e você que nos acompanha, diversas passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que fazem referência a essa necessidade das encarnações, das vidas sucessivas, para a gente continuar avançando na direção do Pai Celestial. Mas é importante, como nos preconiza a religião do terceiro milênio, nós entendemos em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Divino Mestre, que em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então, sob essa profundidade de entendimento, de compreensão espiritual, a gente compartilha uma dessas passagens, um trecho dela, que se encontra no Santo Evangelho do Educador Celeste, segundo João, capítulo 3, versículos de 3º a 7º, quando Jesus traz o esclarecimento a Nicodemos e a todos nós, dizendo assim: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre materno e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então Jesus está explicando para Nicodemos e, portanto, a todos nós que é necessário o renascimento por várias vezes na matéria, porque não é só em uma vez que a gente vê o reino de Deus na sua plenitude, a gente vai enxergando conforme a gente vai compreendendo as leis divinas a partir de cada existência nossa na Terra, no enfrentamento das lutas, na oportunidade dos aprendizados, da prática do bem. Então não é uma vez só, nenhuma existência só que a gente consegue alcançar tudo isso. São várias existências, por isso é preciso nascer da carne e do Espírito, né? Nascer da água e do Espírito também, como Jesus está fazendo a comparação. A água como representação desse elemento material. Inclusive, o bebê, quando está no ventre materno, ele está imerso na água. Naquela época, eles não tinham o conhecimento dos elementos científicos, da tabela periódica, na química, como a gente tem hoje. Então, a água tinha essa característica de referência àquilo que é material, aquilo que sustenta a vida na Terra. Então, Jesus está se referindo a isso, aquilo que é necessário nascer materialmente falando, e o espírito também renascer, porque ele renasce numa nova personalidade espiritual e numa nova oportunidade de aprendizados e de enriquecimentos em Deus. E aí a gente tem, minha irmã, o que nós chamamos, o que o próprio Divino Mestre ensina pra gente, a vida eterna. Não só a vida eterna espiritualmente falando, que são os períodos que nós aprendemos na religião do amor universal, que se somam, os períodos que a gente vive no mundo material e os períodos que a gente vive no mundo espiritual, somados eles compõem a vida eterna em seu aspecto espiritual, mas a vida eterna também no aspecto moral, porque essa é a verdadeira finalidade de nós reencarnarmos, para que a gente alcance essa compreensão da eternidade da vida, das leis divinas, como a gente traz mais dois esclarecimentos do Cristo de Deus. Em primeiro lugar, em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 25 e 26, onde Jesus, antes de ressuscitar a Lázaro, conversando com Marta e Maria, ele diz assim pra gente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente.
E uma outra passagem também que a gente quer trazer, compartilhar com você e vocês que nos acompanham dentro desse enriquecimento, está no Santo Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, versículo 28, onde Jesus ensina aos seus discípulos: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam ver o Filho de Deus no seu reino. Então, o Filho de Deus na sua volta triunfal ao planeta Terra, nós estamos mais próximos agora. Naquela época, imagine, não morrer, né? Viver mais de 2000 anos, materialmente impossível. Mas aqui Jesus está dizendo que está fazendo referência a não morrerem espiritualmente, a não morrerem moralmente. Tanto que o Apocalipse do Cristo de Deus, segundo João, faz referência à morte moral, à segunda morte, à morte espiritual, à morte para as coisas de Deus. Mas quem estiver ligado a Jesus e aproveitando as oportunidades de aprendizado, de amor e de realização no bem através das reencarnações sucessivas, esse não morrerá jamais. Vai adquirindo cada vez mais dentro de si, dentro do seu coração, os valores da vida eterna. Mas para isso não bastam apenas as reencarnações sucessivas. É importante o conhecimento de uma lei maior, que o irmão Paiva Neto faz referência no artigo Caridade e Meritocracia Divina, dentro do subtítulo Novo Mandamento de Jesus e Reencarnação. Ele nos escreve: a lei da reencarnação confirma o livre-arbítrio. O livre-arbítrio confirma a lei da reencarnação. Um justifica o outro. Agora, se você não conhece ou não sente em sua alma o novo mandamento de Jesus, aí as coisas mais santas acabam tendo uso miserável. Não é suficiente apenas saber o mecanismo das vidas múltiplas. Não é suficiente apenas saber que o mecanismo das vidas múltiplas é uma realidade. É essencial possuirmos a vivência da ordem suprema do Cristo. Abrir aspas, amai-vos como eu vos amei. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34 e capítulo 15, versículo 13. Já asseverei na abertura de meu livro Voltamos, a Revolução Mundial dos Espíritos de Luz de 1996, que o mandamento novo, a sublime norma do Cristo, é mais importante que o reconhecimento da própria universal lei das vidas sucessivas. Porquanto, antes de tudo, é preciso amar como o Cristo ecumênico nos ama, para compreender e viver sem oprimir a ninguém, muito menos os párias, entre aspas, da existência humana, o mecanismo da legislação divina. Então, se a gente não tiver o conhecimento e não aproveitar as encarnações sucessivas para vivenciar o novo mandamento do Cristo de Deus, elas não terão a sua utilidade verdadeira na nossa evolução espiritual. É preciso aliar, porque o novo mandamento de Jesus, na verdade, é a lei divina base de todas as outras leis que existem no universo. E é esse aprendizado espiritual que vai nos levar adiante, e é isso que aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, inclusive nos colocando, na verdade, à disposição para outras dúvidas que você tem, inclusive indicando os estudos ecumênicos online ou presenciais que acontecem nas igrejas ecumênicas da religião do amor universal, onde os ensinamentos do Cristo de Deus são debatidos de maneira ecumênica e abrangente, como nós tratamos aqui também na comunicação 100% Jesus. O endereço da Igreja Ecumênica da Religião Divina mais próxima de você, o código 11 99603 1330, o WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião do Terceiro Milênio. A gente convida você a mandar a sua pergunta, a sua dúvida sobre a Boa Nova, sobre o livro das profecias finais, nesse espaço itinerante pela Superrede Boa Vontade de Comunicação. Pergunte ao Evangelho Apocalipse de Jesus. Você pode deixar a sua pergunta nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos, ou ainda mandar sua pergunta para a gente pelo WhatsApp, código diário 11 99 831 8195. Esse foi o Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus de hoje.